Boa noite. Mais um vídeo informando e passando uma mensagem que é de fundamental importância para os dias de hoje. A verdade presente para os dias de hoje. Eu gostaria que aquele que tivesse a Bíblia em mãos ou que não tivesse, mas eu vou deixar a passagem bíblica que encontra-se no livro de Apocalipse Revelação, capítulo 14, do verso 6 em diante. Basicamente, Deus ele traz uma mensagem para cada um de nós. Primeiro fato que Deus elenca na sua narrativa, através da inspiração e pelo Espírito Santo de Deus, dado a João, Deus ali, ele prepara, de certa forma, o povo para que mude de conduta, mude de opinião, mude de pensamento, converta-se, arrependa-se, tire esse coração duro de pedra e coloque um coração de carne. Deus está pedindo isso. Mas a mensagem basicamente ela encontra-se delineada nas 3 mensagens dos anjos, pedindo para que todos nós da terra, preste atenção, acorda para o tempo presente. A primeira coisa que Deus pede a cada um de nós é para que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Ele pede para que a gente se renda a Ele. Não ao mundo, mas se renda a Ele, ao Senhor. Ao Senhor Jesus. Ele pede para que a gente se renda a Ele. Para que a gente o adore. Para que a gente reconheça que Ele é o Criador do céu, de todo o céu, de toda a terra. Ele é Criador de tudo que há na terra. Ele que criou todas as coisas e nos criou. Portanto, Ele é o merecedor de toda adoração. Então Ele pede para que a gente adore, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Ao mesmo tempo, são fatos que antecedem a volta de Cristo. Eu falei no outro vídeo de Mateus 24, mas tem outras passagens. Essa é uma passagem mais conhecida, mais comumente conhecida por todos, ou por alguns, ou aqueles que não conhecem, devam conhecer, que Deus profetiza que chegaria esse tempo. Os apóstolos, quando Cristo ascende ao céu, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ascende ao céu, depois de 40 dias, Jesus deixou uma missão para que essa mensagem fosse pregada. Essa mensagem que eu estou falando. Para que a gente renda-se a Deus e dá glória, porque é chegada a hora do juízo dele. Durante 1260 anos, a partir daquele período, da morte de Cristo, do apedrejamento de Estevão, a partir daquele momento ali, a igreja foi perseguida. E hoje, nós temos essa mensagem. E essa mensagem tem que ser proclamada por todos. Principalmente por aqueles que conhecem a mensagem. E no verso 6, Jesus fala assim: temam a Deus
e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E depois ele vem descrevendo que caiu a Babilônia. Quando ele fala que caiu a Babilônia e embriagou todos os povos, dando do seu vinho, o vinho forte da sua terrível imortalidade, são todas aquelas igrejas, todas aquelas denominações que não pregam essa verdade. Então essa Babilônia vai cair. Babilônia na Bíblia é confusão. É algo confuso que vem da palavra Babel. Babilônia, confusão, que embriagou todos os povos. Só que Deus está nos alertando para que a gente saia do meio dessa mentira, para que a gente dê crédito para Deus, para o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Para que a gente dê crédito, e dê crédito à palavra de Deus, que é a palavra escrita, que é a Bíblia. É essa que está aberta agora. Quem adorar a besta, a imagem, quem adorar o dragão é o diabo, Satanás. Quem se virar para ele, adorar ele, vai se perder. Então Deus está chamando a atenção para que a gente adore a ele. E é interessante, porque quando a gente fala de adoração, e a gente fala de quem criou todas as coisas, a gente volta no capítulo 1 de Gênesis, e Gênesis explica tudo direitinho ali, como é que tudo ocorreu, até a nossa formação, até os nossos pecados, depois de Adão e Eva, até o dilúvio. Então Deus vem traçando a trajetória da história da humanidade. Mas o que eu queria focar mesmo, para o tempo presente agora, para esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de angústia, muitas aflições, muitos problemas, preocupações, ansiedade, enfim, uma série de circunstâncias, é para que a gente volte-se a Deus, volte ao Criador, volte aos princípios, adore Ele em espírito e em verdade, dê crédito nas palavras dele, e ele finaliza. Ele diz no verso 15, ele fala assim, olha, então ouvi uma voz do céu que disse, João, que escreveu o livro de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, quando ele ficou lá exilado lá. Primeiro tentaram matar ele num tacho de óleo, depois colocaram ele exilado na ilha. E ali ele terminou seus dias. Exige, no verso 12, tudo isso que eu estou falando exige algo. Exige que o povo de Deus, se você se considera um filho de Deus, um povo de Deus, exige que você aguente o sofrimento com paciência. Quem é esse povo que vai aguentar com paciência, que está aguentando com paciência? São os que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o anjo ainda ouviu outra voz e disse, escreva isso, felizes, parece antagônico o que eu vou falar. E muitos estão tristes, porque perderam alguém da família, perdeu alguém, mas a esperança, Deus dá a esperança de um dia você ver essas pessoas novamente. E está escrito na palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Ele diz o seguinte, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor, que morrem servindo a Deus, acreditando nele, pedindo para ele restauração, pedindo que a vida mude. Felizes são aqueles. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Olha só o que Deus disse, eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços.
Irmãos, eu tenho certeza de uma coisa. Cristo vai voltar. A gente não sabe quando. Não temos nem noção. Mas sabemos que vai voltar. A palavra de Deus disse que ele vai voltar. Eu acabei de ler agora que nós temos que adorar a Deus, porque ele criou todas as coisas. O próprio Jesus disse que felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Mas como? Felizes? Felizes porque eles dormiram, estão descansando. E eles têm a esperança de naquele grande dia, quando Cristo voltar, para buscar os salvos, eles levantarem e possivelmente, com a graça de Deus, nos encontrar. Outro privilégio fantástico, maravilhoso. Então, tudo o que eu estou falando está escrito na palavra de Deus. Não são palavras minhas. É o que Deus está pedindo para que eu fale para vocês que estão me ouvindo nesse momento. Nós vamos descansar dos trabalhos, de tudo aquilo que nos ocupa hoje. Essas preocupações, moradia, trabalho, doença, depressão, ansiedade. Tudo isso que nos assola o tempo todo, que nos preocupa. Nós vamos estar livres de tudo isso. E Deus, que é o especialista, que olha tudo lá de cima, verticalmente, e conhece o coração de cada um de nós. Conhece o teu coração, conhece o coração de todos aqueles que amam Ele, que obedecem a Ele, guardam os mandamentos e que servem a Ele sempre, todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não esqueçam de orar e vigiar. Cuide-se. Cuida da sua saúde, da saúde da tua família. Evite a aglomeração. Porque esse vírus é maligno e satânico. Ele veio para destruir mesmo. Então, essa mensagem, que ela fique no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê muita paz, muita união. Continue servindo a Deus. Continue lendo a Bíblia. Para aqueles que não leem, abre a palavra de Deus e leia. Se você não tem conhecimento, peça a Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria para você poder entender a verdade. Jesus é o caminho e a verdade. Ninguém vai chegar a ele ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Só ele pode interceder por você no céu. Só Jesus pode te orientar. E finalizando aqui, quando um pecador se arrepende e pede perdão pelos seus pecados, Jesus muitas vezes não te responde na hora. Às vezes você faz um pedido para Deus, uma oração, às vezes ele não te responde na hora. Mas tem uma coisa que é fantástico na conduta de Cristo na vida de cada um de Deus. É indescritível. Jesus, ele coloca a paz no teu coração. Ele coloca primeiro a paz. E depois ele coloca o fator gerador em que você vai começar, nesse momento, a organizar os seus pensamentos. E você vai conseguir resolver tudo aquilo que nos seus pedidos, que foram aceitos, passem a ser resolvidos. Então, coloque uma coisa na tua mente. Primeiro vem a paz. Depois vem os resultados. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê uma boa noite.
nesse dia. Compartilhe esse vídeo. Dá um joinha aí, compartilha esse vídeo. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Tem muita gente carecendo, tem muita gente sofrendo, porque perdeu um parente, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Vítima não só dessa doença, mas de outras doenças também, ou de acidente. Evite o mal, faça o bem. Ame o teu próximo como você ama você. Fica com Deus, um abraço, na paz de Deus. Uma boa noite e um bom restante de final de semana. Amém.